dia, nós estamos aqui novamente. Eu tô lendo a Bíblia, gente, pela segunda vez, eu acho. Mas dessa vez eu quero gravar. Eu não sei se eu vou estar viva para terminar, mas eu quero entender, sabe? Eu quero as coisas que estão lá nas entrelinhas, as coisas que estão escondidas. Eu quero entender e eu tô gravando esse vídeo para deixar esse vídeo aqui para quando eu falecer, meu filho saiba, meu filho possa assistir. Eu quero dizer para você, ande nos caminhos do Senhor. E se você desviar, peça perdão, porque Ele te perdoa. Ele é o único que perdoa. Ele vai ser seu único amigo. Ele é a sua família. Ele vai te sustentar. Quando você estiver triste, vai para o quarto, se ajoelhe, ore a Ele. Quando você precisar de um abraço, sua mãe precisou de um abraço várias vezes. Eu orava e eu oro e falo, Senhor, me abraça porque eu preciso de um abraço. Só o abraço dele é um abraço verdadeiro e honesto. Quando você precisar de um conselho, ó, seu conselho está aqui. Está aqui. Não está em amigos. Se você se casar, e se essa pessoa, né, que hoje infelizmente está difícil, as pessoas estão matando umas às outras, olha, coloca seu joelho no chão, se converta, sabe? Realmente tenta fazer as coisas assim, conforme a vontade de Deus. Se tiver arroz, feijão e ovo, coma agradecendo. E eu tô aqui contando um pouquinho do que tá na Bíblia para você e para vocês, para mim procurar entender, não só ler, não só escutar uma pessoa gritando ou uma pessoa falando, porque eu quero entender. Por isso que eu tô aqui juntinho de você. Eu quero deixar isso aqui para você, que é a maior riqueza que tem. Não é dinheiro, mas é uma palavra que é verdadeira. Quando você precisar de um abraço, quando você precisar de um consolo, quando você precisar de arroz e feijão, coloca seu joelho no chão. Ele vai providenciar para você, mas só se você acreditar, se você tiver fé. Então vamos lá? Nós estamos naqueles dias, Rafael era rei de Sinear, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão. Então nós já lemos o 14, né, gente? Vamos ler agora o capítulo 15. Nossa, passou um passarinho na minha cabeça. Vocês viram? Não viram, não? Abraão lhe deu um décimo de tudo. Deu um décimo de tudo para quem? Eumesequedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Depois de Abraão voltar da vitória sobre Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi ao encontro de Abraão lá no vale que se chama Savé. Savé significa Vale do Rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou então e disse: o pão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. Quem fez o céu e a terra? Deus. E louvado seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou a Abraão os seus opressores. Olha para você ver. Se você tiver algum inimigo nesse momento, ora a Deus, entrega os seus inimigos nas mãos dele, porque ele sabe o que vai fazer. E não pense que ele vai fazer agora não, porque não é agora que ele vai fazer não, tá? O tempo de Deus não é nosso tempo. No meu caso, você lembra que demorou 9 anos, 10 anos? Então, o tempo de Deus não é nosso tempo. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abraão, o rei de Sodoma, se lembra de Sodoma e Gomorra?
que Deus, ó, botou a cidade no chão e matou todo mundo que estava lá, só pegou, só deixou Abraão pegar Ló e as suas filhas e a sua esposa, que virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, não obedeceu a Deus. É isso aí que nós estamos falando, Sodoma. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me, Abraão, as pessoas, mas eu vou ficar com as pessoas, mas pode levar para você, Abraão, os bens materiais. Mas Abraão disse ao rei de Sodoma: eu ergo a minha mão em juramento a Jeová. Olha, ele jurou Jeová, mas falou que juramento era pecado. O Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e que fez a terra, que eu não pegarei absolutamente nada do que é seu, rei de Sodoma, desde um pedaço de linha até um cordão de sandália, para que o Senhor não diga: olha, Abraão está rico porque pegou algumas coisas de mim de bens materiais. Eu, Abraão, não pegarei nada além do que os jovens já comeram, o alimento. Quanto à parte dos homens que foram comigo guerrear para salvar vocês, que chama-se Aner, Escol e Manré, que eles peguem a parte deles, porque eu não vou pegar nada para depois o Senhor, rei de Sodoma, falar assim: ah lá, Abraão tá rico porque pegou minhas coisas, meus bens materiais. Não, não quero. Nós vamos agora começar no 15, capítulo 15 de Gênesis, do 1 ao 20. Depois disso, gente, Abraão teve uma visão. Eu já tive visão. Uma visão assim, dormindo, né? Tem pessoas que têm visão acordadas, em que ouviu a palavra de Jeová. Abraão, não tenha medo, Abraão. Eu sou um escudo para você. Olha que Deus falou para Abraão. Abraão, Abraão, não tenha medo, Abraão, porque eu sou o escudo para você. Sua recompensa, Abraão, será muito grande. Abraão disse: soberano Senhor Jeová, o que o Senhor me dará? Visto que continuo sem filhos, os filhos dele já tinham morrido, será? E o herdeiro da minha casa é um homem de Damasco, Eliezer? Abraão não tinha filhos não, ele não teve filho não. Abraão acrescentou: Senhor Jeová, tu não me deste descendência, filhos, e um servo da minha casa será meu herdeiro. Abraão, se soubesse. Mas a resposta de Jeová a Abraão foi: Abraão, esse seu servo, esse homem, não será seu herdeiro, seu servo. Seu próprio filho é que será seu herdeiro, Abraão. Aí Abraão levou então Deus levou então Abraão para fora da tenda e disse: Abraão, Abraão, meu filho, olhe para os céus, por favor, e conte as estrelas agora. Pode começar a contar as estrelas, se você puder contar as estrelas. Então acrescentou Deus, Jeová: assim, se você conseguir, Abraão, contar as estrelas, você vai perceber que assim se tornará a sua descendência. E Abraão depositou fé em Jeová. Você tem que crer, você tem que acreditar. E ele acreditou isto com justiça. Então, Abraão disse a Jeová: Jeová... Aí Jeová disse a Abraão, porque Abraão, daquele momento, ele acreditou, ele teve fé em Jeová: se eu vou dar filho para você, eu vou dar filho para você. Então Jeová disse a Abraão: eu sou Jeová, que tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como propriedade, Abraão. Com isso, Abraão disse: soberano Senhor Jeová, como eu, Abraão, posso saber que tomarei posse dela?
Será que é da cidade de Ur? E Jeová respondeu a Abraão: pegue para mim uma novilha de 3 anos, uma caba de 3 anos de idade e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rolinha e um pombo novinho. Abraão pegou todos esses animais e os cortou em 2 pedaços e pôs cada metade da frente para a outra, mas não cortou as aves. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão as enxotava. Quando o sol estava para se pôr, Abraão caiu num sono tão profundo e lhe sobreveio uma grande e assustadora escuridão para Abraão. E ele disse a Abraão, ele disse quem? Jeová. Disse Abraão na hora que veio a escuridão sobre Abraão: tenha certeza, Abraão, de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá os seus descendentes por 400 anos. Misericórdia, mas o tempo de Deus é nosso tempo. Não sei se é 400 anos de verdade. Mas eu, Deus Jeová, vou julgar a nação a que eles vão servir. E depois disso, a sua descendência, seus parentes, sairão com muitos bens materiais. Quanto a você, Abraão, vá em paz para os seus antepassados. Ele vai morrer. Não, Abraão morreu não. Mas eu vou julgar a nação que os seus descendentes servirão. E depois disso, eles sairão com muitos bens materiais. Quanto a você, Abraão, irá em paz para os seus antepassados. Será enterrado numa boa velhice. Mas na 4ª geração, eles voltarão para cá, porque o erro dos amorreus ainda não atingiu a plena medida. Agora, gente, olha para você ver, presta atenção. No capítulo 15, no versículo 14, ele falou, e 15, mas Jeová que disse, Deus, mas eu vou julgar a nação a que eles servirão. Eu acho que é o Egito. E depois disso, eles sairão com muitos bens. Eu acho que é o Egito, não tenho certeza. Quanto a você, Abraão, você irá em paz para os seus antepassados. Acho que Abraão está falando da morte de Abraão. Acho não, tenho certeza. E você será enterrado numa boa velhice. Eu não entendi, gente. Quanto a você, Abraão, você irá em paz para os seus antepassados e será enterrado numa boa velhice. Ah, tá. Ele vai morrer depois de muito velho. Voltar para os seus antepassados. Ele vai voltar. Será que a gente encontra com os mortos, com nossos antepassados? Está falando no versículo, no capítulo 15, versículo 15. Para Abraão, Deus. Mas na 4ª geração, eles voltarão para cá, porque o erro dos amorreus ainda não atingiu a plena medida. Depois que o sol se pôs e tudo ficou muito escuro, apareceu uma fornalha fumegante e uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais que ele tinha matado ali para Jeová. Naquele dia, Jeová fez um pacto com Abraão, dizendo: Abraão, vamos fazer um pacto? A sua descendência, eu vou te dar filho. Darei essa terra do rio do Egito até o grande rio do Eufrates, rio Eufrates. Eu vou dar para sua descendência, né, para os seus parentes, porque você vai ter filho, Abraão. Essa terra que começa aqui do rio do Egito até o grande rio e o rio Eufrates. A terra dos queneus, a terra dos quenizeus, dos cadimoneus, dos hitititas, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Nossa,
Ele dá muita terra para ele, né? Nós paramos aqui no versículo 15, depois, em algum momento, nós vamos ler o 16. Espero que, se eu não entender, eu leio de novo, hein, gente? Mas presta atenção, passa de novo esse vídeo. Aí nós vamos entender. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa. Eu acabei de acordar agora.